Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique e transforme totalmente a nossa vida, como estamos nessa caminhada diariamente, lendo as Sagradas Escrituras, a leitura bíblica. Hoje, capítulo de Deuteronômio, no capítulo 3. Olha só como é maravilhoso, como Deus ordenou as divisões da terra, como eles venceram as guerras, venceram as batalhas. E aqui, olha só o que diz: depois voltamos e subimos rumo a Bazã. O Og, o rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. E o Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu entreguei em suas mãos com todo o seu exército, e dei a você também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, o rei dos amorreus, que habitavam em Esbom. Então o Senhor nosso Deus também entregou às nossas mãos o Og, o rei de Baçã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos, sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argobê, o reino de Og em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas havia muitas cidades sem muro. Nós as destruímos completamente, tal como havíamos feito com Seom, o rei de Esbom, destruindo todas as cidades, matando também todos os homens, as mulheres, as crianças, mas os animais, todos os espólios da cidade, tomamos como espólio de guerra. Então, eles iam, exterminavam tudo mesmo e pegavam aquilo que seria o melhor da terra, os animais, o ouro, a prata, enfim, o que tinha de coisas que eles podiam mesmo tomar posse como espólio de guerra. Foi assim que naquela ocasião, tomamos 2 desses reis amorreus a território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios clamavam o Hermon de Sirion, os amorreus o chamavam Senir, e assim conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Og, o rei de Bazã, era o único sobrevivente dos refaíns. A sua cama era de ferro e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ele ainda era em Rabá, o dos Amonitas. Olha só, ela ainda está, aliás, a cama ainda está em Rabá dos Amonitas. Uma cama que pela sua medida tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Olha só, uma cama de ferro para aguentar esse rei, a qual era um dos gigantes que habitavam naquela terra. Mas não houve gigante, não houve muralhas, não houve nada que pudesse impedir o agir do nosso Deus. Então, se estivermos nessa fé, nessa obediência, fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus, o quanto mais Ele há realmente de nos abençoar. E aí Moisés foi dando toda a direção, conforme foi feito no passado. E aí ele disse: da terra a qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade das montes de Gileade, com as suas cidades, dei às tribos de Rubem e de Gade. O restante de Gileade e também toda Bazã, o reino de Og, dei a metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argobê, em Baçã, era no passado conhecida como a terra dos refaíns. Jair, um dos descendentes de Manassés, conquistou toda a região de Argob, até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu o seu nome, de modo que até hoje Baçã é conhecida por povoados de Jair, um homem que realmente foi à guerra sem ter medo. E dei a Gileade, a Maquir, as tribos de Rubem e de Gade, dei a região que vai a Gileade, até o ribeiro do Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale do Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Deles também Araba, tendo como fronteira ocidental o Jordão.
desde Querinete até o mar da Araba, que é o mar salgado, abaixo das encostas do Pisga. E naquela ocasião eu ordenei o seguinte a vocês: o Senhor, o Deus de vocês, deu essa terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Desta cidade que dei a vocês, as mulheres, as crianças, os grandes rebanhos, que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês. E tome eles posse da terra que o Senhor os deu de vocês, e está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois de vocês poderão retornar, cada um à sua propriedade que recebeu. Naquela ocasião também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez a esses 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Então, estamos atentos a essa voz, a fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Ele sempre há de nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Olha só, naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, e com a tua mão poderosa, que Deus existe no céu e na terra, e que eu possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixe-me atravessar, eu te suplico, a ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de você, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué: fortaleça-o, encoraje-o, porque será com ele que vai atravessar a frente deste povo, e vai lhe repartir boa herança até que vocês apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Olha o que Moisés estava dizendo ao povo, tudo que eles fizeram, mas naquele momento no qual ele mesmo, Moisés, perdeu o equilíbrio. Ele não fez da forma como ele ouviu do próprio Deus, porque Deus ele se irou, porque ele não se santificou naquele momento para o próprio Deus, porque era apenas falar com a rocha. Ele estava tão pesado naquele momento, angustiado, se pesando, se condenando, não sei. E ele bateu na rocha mais uma vez, dizendo: olha aqui, israelitas, esse povo murmurador. Ele bateu na rocha, a água até saiu, porque Deus tinha o propósito de alimentar o seu povo, não deixar o seu povo morrer de sede, de fome, enfim. Ele sempre sustentou, sempre deu realmente as bênçãos derramadas sobre eles. Mas, nessa ocasião, o próprio Moisés buscava, e ele ouviu do próprio Deus: basta, não me fale mais sobre isso. Então, olha só, quando Deus ordena algo, como disse a Paulo, eu falava esse dia sobre isso, o Paulo buscou por 3 vezes, para tirar dele o espinho na sua carne, e o Senhor disse: a minha graça te basta. Ou seja, basta, Paulo, o meu favor, a minha graça sobre você é o que você precisa. Quando Jesus disse por 3 vezes, quando ele ia se entregar à morte de cruz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por 3 vezes. Só deixar muito bem claro: Senhor, seja feita a tua vontade. E ele passou pelo processo, passou pela ocasião. Moisés queria ver a boa terra. Moisés queria ver realmente os feitos de Deus nessa terra que eles iam tomar posse, porque ainda seriam 5 anos de guerra para poder realmente assolar toda Canaã e tomar posse dela. Nós lemos já isso no passado: não deixe esse povo, para que vão ser sobre vocês farpas nos olhos. Olha só, a palavra muito forte. Mas mesmo assim, não deram ouvido a Deus. Josué conseguiu entrar nessa terra, o rio Jordão abriu, para que ele pudesse passar com o seu povo. Isso é algo fantástico. Eu estava vendo a dimensão desses rios, né, como o Mar Vermelho. Na parte mais profunda do Mar Vermelho, tem uma profundidade de 500 metros, e a sua extensão daria 300 quilômetros. Todo o seu
o seu percurso do rio é mais de 2.500 quilômetros. Mas na parte que eles passaram, hoje ali é relatado o canal de Suez, e isso dá uma dimensão de 30 quilômetros praticamente, aonde eles passaram, onde Deus abriu o mar, onde matou os egípcios. Ali tinha a mente de profundidade, conforme diz os estudos, em torno de 25 metros, 18 a 25 metros, se não me engano, onde eles passaram uma situação de 30 quilômetros, que dá um dia de caminhada, porque isso foi o que eles passaram, uma noite inteira para a gente caminhando, 30 quilômetros praticamente, onde tem esse lugar. E o Rio Jordão é um pouco menor, porque é um rio, mas tinha 8 metros para que eles pudessem passar, não tinha ponte naquela época, e Deus abriu o Rio Jordão, tinha em mente ali também uma profundidade, eu não lembro se é 6 ou 7 metros, ou 8 metros de profundidade, eles tinham que passar em meio a esse rio, e assim Deus abriu, como abriu também para Elias, abriu para o próprio Eliseu. E Deus, ele faz as coisas mais impressionantes na face da terra, se dermos atenção à sua voz, porque quando aqui ele dizia ao povo: todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim, e não quis me atender, basta, ele disse, não me fale mais sobre isso, vai ao ponto mais alto do Pisga, vai a esse monte, você vai olhar para o norte, para o sul, leste, oeste, você vai contemplar, você vai ver com os teus olhos, mas não vai atravessar o Jordão. E o que o Senhor disse sim, assim será. Se Deus disse não, assim não será. Então, como o próprio profeta Ezequias, naquele vale de ossos, ele perguntou, o Senhor perguntou a ele, o profeta, o Ezequias, esses ossos poderão viver? Ele deixou bem claro, se o Senhor falar que sim, sim, se o Senhor falar que não, não. Então você vai agora, declare, profetize, e assim aconteceu aquele reboliço naquele lugar. E Deus, ele fala pela sua palavra que ele vai cumprir com a sua determinação. Então nada vai ficar sem pôr e sem tirar, como diz a sua palavra. Pode passar céus, passar terra, passar o tempo que for, não vai tirar um tio e nem uma vírgula dessa palavra, dessa lei. Vai se cumprir tudo à risca, porque é a sua vontade, é o seu querer. Nós precisamos apenas estar atentos, ouvir a sua voz, e com certeza vamos vencer, crescer, e sempre o Senhor prosperar, porque Ele é fiel para isso e muito mais. Além que sejamos infiéis a Deus, Deus permanece fiel até o fim. Ele vai ser conosco, vai ser com você, com a sua vida, sua casa, sua família, e Ele vai te abençoar, vai te recompensar ainda muito mais. Senhor, amado Pai, mais uma vez eu oro, eu clamo, eu peço ao Senhor Jesus, vá ao encontro de cada vida, para abençoar, meu Pai, de forma especial, que ela entenda, que ela compreenda, meu Pai, que a vitória sobre qualquer reino, qualquer situação, qualquer circunstância, tem que estar na tua total e inteira dependência, porque não há outra forma, não existe um outro meio, tudo vem das tuas poderosas mãos. Então se manifeste com o teu poder, ó Pai, e fale conosco, fale ao nosso povo, e que sejamos altamente consagrados, abençoados, meu Pai, pelo Senhor, porque eu sei que a tua palavra, ela vai se cumprir de forma literal sobre nós, ela não volta vazia, ela vai se cumprir naquilo que ela foi enviada. Então eu creio que o Senhor vai dar vitória, dar resposta ao teu povo, milagres, maravilhas vão acontecer de forma especial em cada lar, em cada casa, em cada família, sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito vocês. O que precisarem, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.